deve saber que o computador surgiu como uma máquina do Alan Turing, né? Para ele decodificar, se eu não me engano, os códigos dos alemães. Daí por muito tempo o computador era isso, era basicamente uma calculadora de criptografia super avançada. E era uma coisa que tipo, um computador era um prédio de 8 andares e só tinha um por país, se o seu país fosse os Estados Unidos ou a União Soviética. Só que daí nos anos 60 eles foram melhorando a tecnologia de eletrônicos, né, os capacitores, os processadores, esse tipo de coisa que o detalhe assim não vai importar pra gente agora. Porque depois, acho que lá no início dos anos 70, meio que as pessoas estavam começando a conseguir construir o computador delas, mas de um tamanho portátil, na própria casa, que virou o PC, o Personal Computer, o computador pessoal. Só que naquela época era uma coisa muito de nerd, porque se você fosse fazer um computador em casa, você tinha que saber fazer ele sozinho, quase que montar do zero. Daí alguns nerds começaram a fazer umas primeiras startups ali de vender algumas partes de computador prontas para você montar o seu computador em casa. E algumas empresas, que hoje a gente chama de empresas principalmente do Vale do Silício, estavam percebendo o interesse das pessoas comuns, não os militares, em ter esses computadores em casa. Então o que eles fizeram? Além de fazer a produção, como é que seria o nome? A produção padrão desses computadores para venda comercial, eles começaram a desenvolver os primeiros sistemas operacionais. Que, se você não sabe, é tipo o Windows, o Mac OS, né? Só que todos esses pedaços de software, o que seria software? Seria a parte que está programada dentro do computador, e o hardware é o próprio computador, porque ele é duro, hard. Então todos esses pedaços de software, que seriam os sistemas operacionais, os sistemas que possibilitam você, um usuário comum, a usar o seu computador sem precisar saber de programação, de eletrônica, eles eram softwares proprietários, ou seja, você tinha que comprar, além do seu computador, você tinha que comprar a licença do sistema operacional. E assim até hoje, talvez você não tenha pago o seu Windows ainda, mas de repente ele te manda umas mensagens para você pagar, porque o Windows ele é um programa pago. E não só ele é um programa pago, como ele é proprietário, você não sabe como ele é montado, e ele te faz coisas que você não quer, porque supostamente você clicou eu aceito naquele contrato de baixar o Windows. O que isso causa? Tem muitos programas nele que você não usa e que ficam lá inchando o seu computador, gastando o processador dele. Ele não é personalizável a sua experiência, ele é meio que uma junção de coisas que funcionaram no mercado nos últimos 40 anos de sistema operacional. E a última coisa você tem que pagar. Você não pode fazer o que quiser com o seu computador e ainda tem que pagar por isso. E qual que é a solução milagrosa? Eu gosto de chamar de milagrosa porque eu acho muito legal, mas talvez você ache só mais uma utilidade, uma ferramenta no seu dia a dia. Não é bem um sistema operacional, mas aqui por razões educativas eu vou chamar de sistema operacional, que ele é conhecido como Linux. Você já deve ter visto aquele pinguinzinho. Só que o Linux ele funciona em distribuições, então você pode baixar o Linux Mint, que ele vai fazer basicamente tudo que o Windows faz, só que muito melhor e de graça. Você pode baixar também o Arch Linux, que ele te dá todo o controle que você quiser sobre o seu computador. Mas esse vídeo não é sobre Linux, até porque eu vou falar sobre software livre outro dia. Esse vídeo é basicamente para você lembrar que se você tem um computador, você faz o que quiser com esse computador. E a gente está acostumado a fazer o que as empresas querem que a gente faça, mas ele é uma máquina de computação que é completamente nossa. Então assim, pode demandar que você passe pelo menos uma semaninha aí tentando aprender os comandos básicos de uma linguagem de programação super básica, assim, para você ter o controle do seu computador, mas vale a pena, porque você nunca mais vai pagar nenhum centavo, porque as pessoas desenvolvem programas de graça para você usar seu computador sem ter que pagar empresas abusivas que jogam anúncio na sua cara, mesmo você comprando o Windows delas. Acabou.